Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 29. A origem da doença. O evangelista havia explicado claramente: toda doença tem uma vida, um germe que a provoca. Essa vida maligna do germe não veio de Deus, porque mata e destrói a vida humana. Ela é de Satanás. É a vida maligna ou espírito de enfermidade que dá vida à doença, ao germe em desenvolvimento, assim como o nosso espírito dá vida ao nosso corpo. Assim como o corpo sem o espírito está morto, Tiago 2,26, assim a doença, quando o espírito da enfermidade é expelido, ela extingue e desaparece. Muitas doenças surgem a partir de um pequenino germe, de uma vida maligna, satânica, enviada para viver e possuir um corpo humano e destruí-lo. Enquanto essa vida ou espírito de enfermidade existir no corpo, o tumor ou a doença vive e continua com sua obra destrutiva. Assim que o espírito maligno, a vida maligna, o espírito de enfermidade é expulso do corpo em nome de Jesus, essa doença ou tumor desaparece imediatamente. Esse é o processo da cura. A vida da doença ou do tumor é repreendida e expulsa. Logo depois, os efeitos da doença ou do tumor desaparecerão. Quando alguém é curado por milagre, evidentemente a obra é feita instantaneamente pelo poder de Deus. Por exemplo, o câncer é algo vivo. Sua vida é satânica. Os médicos concordam que, se descobrissem um meio de matar a vida do câncer, de expelir sua vida, seus efeitos desapareceriam do corpo. Há duas vidas guerreando uma contra a outra: a vida maligna do câncer e a vida divina do soberano que está em nosso corpo. Qualquer remédio usado para destruir a vida do câncer é de tal força que destruiria a vida do corpo, no qual o câncer vive. Qual é a solução? Somente fé no poder e na autoridade sobrenaturais de Deus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Em nome de Jesus Cristo, nós cristãos temos o direito e a autoridade de expelir o espírito ou vida do câncer. Ele é satânico. Quando o espírito ou a vida do câncer, que é de Satanás, sai, o câncer morre e seus efeitos desaparecem. Quando Daisy me contou como o evangelista havia explicado tudo isso e como ela havia visto as pessoas serem curadas instantaneamente pela primeira vez, muitos textos bíblicos começaram a ficar claros em minha mente. Concluímos que a enfermidade é do diabo e nós temos autoridade sobre ele em nome de Jesus. Vamos chamar os enfermos, repreender o inimigo que tem escravizado e possuído o corpo deles com doença e expulsar os espíritos malignos de enfermidade. As doenças serão aniquiladas e os enfermos sararão. Eu disse à minha esposa: vamos anunciar um grande culto de cura divina para o domingo à noite em nossa igreja. Fizemos isso, e vieram enfermos de perto e de longe. Impusemos as mãos sobre eles, como o mestre nos ordenou na comissão em Marcos 16:18. Repreendemos e expulsamos os espíritos de doenças em nome de Jesus. Sabemos que a obra foi feita. Os enfermos sararam exatamente como Jesus dissera. As pessoas começaram a dizer por toda parte: o irmão Osborne e sua esposa oraram por mim e fui curado. Tinha um tumor, mas agora desapareceu. Fui curado de câncer poucas horas depois da oração. Fui curado de úlcera do estômago. Curai enfermos e expulsai demônios. Agora é fácil compreender este versículo. Trouxeram-lhe a Jesus muitos endemoniados. Observe que essa foi a única classe de pessoas discriminadas que levaram ao Senhor. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos
e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 8,16. Esse texto revela que as enfermidades que Jesus curou eram causadas por demônios. Ele expeliu os demônios dessas pessoas e as curou. Pedro disse o mesmo quando escreveu: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. A mulher encurvada. Em Lucas 13, Jesus ensinava na sinagoga e havia ali uma mulher que andava encurvada e não podia endireitar-se de modo algum. A Bíblia narra que ela estava com um espírito de enfermidade. Lucas 13:11. Que tipo de espírito? Era uma bênção de Deus? Não. Jesus conta que ela era uma mulher que Satanás mantinha presa. Lucas 13:16. Se os médicos fossem chamados para diagnosticar o caso daquela mulher, não haveria um especialista no mundo que dissesse: um espírito de Satanás a tem presa. Ele diria que era artrite da espinha dorsal, ou vértebras fora de lugar, ou empregaria algum termo médico e estariam certos, até o ponto a que a ciência médica se refere. Quando conseguimos chegar à verdadeira origem do problema, descobrimos que um espírito de enfermidade de Satanás a tinha presa. Expulsar o espírito e repreender a opressão de Satanás faria com que ela ficasse curada. Foi isso que Jesus fez. Problemas de coluna ainda são causados por Satanás. O homem cego e mudo. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Mateus 12:22, parte A. Depois de expelir os demônios, os cegos viam e os mudos falavam. Um demônio cego causara cegueira naquele homem. Satanás ainda é o causador da cegueira. O homem mudo. Trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo. Mateus 9:32, parte B e 33. Neste caso, a mudez do homem era causada por demônio mudo. Hoje em dia, a causa de uma pessoa ficar muda ainda é satânica. O menino surdo-mudo. E Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Marcos 9:25. Naquela época e hoje também, os surdos mudos são vítimas de um espírito surdo-mudo. O homem imundo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual, a pessoa possuída pelo demônio, exclamou e repreendeu ao demônio, Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Marcos 1:23 e 25 e Lucas 4:35. Neste caso, havia na sinagoga um homem incontrolável, cuja condição era motivada por um espírito maligno e imundo. A causa hoje de um caráter rebelde e imundo é o diabo. A febre. A sogra de Pedro jazia enferma com uma febre muito alta. E Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Lucas 4:39, parte A. Não é possível repreender algo que não entende palavras. Só é possível repreender o que é personalidade. Jesus reconheceu a obra de Satanás naquele corpo como a causa da febre. Ele a repreendeu e esta deixou o corpo da enferma. A febre também é do diabo. E quando repreendida em nome de Jesus, sai. Termos da medicina e termos da Bíblia. Os médicos podem dizer que é artrite, mas a verdadeira causa é um espírito que prende. Os médicos poderiam dizer que se trata de cordas vocais não desenvolvidas e nervos dos ouvidos mortos, mas o verdadeiro problema é um espírito surdo e mudo que se deve expelir em nome de Jesus. Os especialistas podem dizer que é glaucoma ou catarata, mas Jesus disse que era um demônio cego. Um exemplo de Nova York.
Certa senhora endemoniada foi levada a uma de nossas reuniões. Satanás estava resolvido a tirar-lhe a vida. Sua garganta se fechava de maneira que não podia engolir. Vozes estranhas saíam de sua boca e diziam coisas terríveis. Ela estava oprimida e atormentada, continuamente por vozes que lhe diziam que alguém a espreitava ou olhava. Quando oramos por ela e expulsamos os demônios, ela cambaleava como se estivesse embriagada. Então, subitamente, ela ficou normal. Seus olhos, que antes nos fitavam com ar feroz, mostraram uma atitude amigável e bondosa. Seus lábios, que antes cerravam dentes que rangiam, deram lugar a um sorriso de contentamento. Com lágrimas descendo-lhe pela face, disse calmamente: "Oh, sinto-me liberta. Sinto-me tão feliz. Estou curada. Estou bem de saúde. Oh, parece que tenho nova garganta. Sinto-me liberta da escravidão. Obrigada, Senhor." Ela ficou bem de saúde e sua garganta foi curada quando o diabo a deixou. A senhora cega. Uma mulher totalmente cega veio a nós para receber oração. Os médicos diziam que os nervos ópticos dela estavam mortos. Durante quase 15 anos, ela andara às apalpadelas totalmente cega, guiada por um belo cão. Repreendi o demônio cego que a escravizava. Saiu quando lhe ordenei, em nome de Jesus, que fosse embora. A mulher gritou de alegria, dizendo: "Oh, agora vejo, estou curada." A jovem louca. Trouxeram-nos uma linda jovem para a oração. Os médicos diziam que ela havia perdido o perfeito juízo por causa da constante pressão e ansiedade de seus estudos na faculdade. Quando o demônio da insanidade foi expulso em nome de Jesus, acreditamos que havia saído, embora não tivesse acontecido nenhuma mudança imediata que nos indicasse que ela havia sido curada. No entanto, dentro de poucos dias, ela estava normal e logo começou a trabalhar em uma fábrica. O milagre em Kingston, Jamaica. Certa vez na Jamaica, 3 senhoras trouxeram uma mulher a uma reunião de nossa cruzada em um velho carro de mão. Os médicos diziam que ela sofrera de um derrame completo e fatal do cérebro. Essa mulher havia ficado como morta 4 dias e 4 noites, sem comer nada nem engolir uma gota d'água. Seus olhos ficaram virados para trás e todo o corpo parecia morto, a não ser a pulsação do coração. Repreendi o demônio que a paralisara e ordenei que saísse dela. Depois chamei em voz alta: "Abra os olhos e fique sã." Ela foi curada instantaneamente. Em poucos minutos levantou-se, foi para casa sã e forte. Centenas de pessoas em Kingston, Jamaica, sabem da cura de Vida Mackenzie. A causa de sua enfermidade era simplesmente um demônio enviado por Satanás para matá-la e destruí-la, mas Deus a libertou. Eu poderia relatar centenas de casos semelhantes acontecidos em nosso ministério, mas creio que já relatei um número suficiente, quando considerados à luz das Escrituras, que a enfermidade ainda é de Satanás, causada por um espírito de enfermidade. Quando esses espíritos são expulsos em nome de Jesus, os enfermos são curados. Para a nossa meditação. Se a enfermidade fosse de Deus, os médicos seriam do diabo, porque se esforçam para evitar a doença. Todos os hospitais seriam casas rebeldes e não casas de misericórdia, porque, combatendo contra a enfermidade, estaria rebelando-se contra o Senhor e seu suposto programa de doenças. Se a doença viesse do Altíssimo, toda a enfermaria estaria desafiando a Deus sempre que aliviasse o sofrimento de alguém. Além disso, deveríamos ser contra os hospitais, as enfermarias, os médicos e remédios, porque todos eles estariam procurando aliviar e restaurar aquelas que estão sofrendo de doenças. Porém, sendo a enfermidade de Satanás, os médicos, os hospitais e a ciência médica devem ser certamente do Senhor. Sendo a enfermidade de Satanás,
toda maneira de aliviar os que sofrem deve ser ordenada por Deus. Os que creem que Ele deseja que seus filhos sofram nunca deveriam chamar um médico nem recomendar tratamento para os membros de sua igreja, porque se assim fizessem, estaria violando a vontade do Senhor na vida deles. Percebo que os que acreditam ser a doença de Deus estão prontos a recomendar o médico mais bem qualificado para aliviar o sofrimento por meio da medicina, queira ou não queira o pai que seus filhos sofram. Os que creem que a enfermidade é uma bênção nunca deveriam aceitar tratamento médico para sararem da doença. Antes deveriam orar pedindo que todos os membros de sua família e de sua igreja recebessem tal bênção. No entanto, observo que as pessoas que creem ser a enfermidade uma bênção estão sempre ansiosas que o médico opere e retire a bênção, seja ou não da vontade de Deus para elas. Aquelas que creem que a enfermidade é uma punição do Altíssimo para seus filhos desobedientes nunca devem recomendar hospitalização, mas dizer aos doentes que recebam a punição divina plenamente até que ele considere completo o castigo, quando então a doença logicamente desapareceria. Noto que aqueles que acreditam que a doença é uma bênção geralmente são os primeiros a recomendar uma internação no hospital para cirurgia ou tratamento, tentando libertar-se da doença, seja castigo divino ou não. Aqueles que acreditam ser a doença algo de Deus deveriam mostrar-se contra todos os meios de aliviar o sofrimento. É ilógico ensinar que a doença é dada pelo Senhor e depois recomendar tratamento médico para combater a doença. Já que a enfermidade é satânica, todos os meios para destruí-la devem ser de Deus. Se o Criador deseja que soframos para a sua glória, então convém-nos sofrer em vez de gozar da boa saúde. Se é da vontade de Deus que fiquemos doentes, então não devemos fazer nada para nos opor à vontade dele, e com paciência devemos permanecer doentes até que se cumpra a maldição. Por outro lado, uma vez que a enfermidade é de Satanás, todos os meios de adquirir alívio devem ser uma bênção, seja a oração da fé ou os dons de cura para os que servem ao Senhor fielmente, creem e confiam em suas divinas promessas, seja ciência médica para aqueles que não conhecem a Deus nem acreditam em suas promessas de cura.